Boa tarde, pessoal. Como estamos? É um dia cheio de notícias, de fato. E na noite passada vimos o melhor da War América. Depois de passar quase 300 dias a bordo da Estação Espacial Internacional, Butch Wilmore e Sony Williams estão de volta à Terra. Esses dois incríveis astronautas deveriam ficar lá em cima por apenas 8 dias. Mas devido à falta de urgência da administração Biden, eles acabaram passando 9 meses no espaço. A falta de coragem de Joe Biden para agir de forma ousada e decisiva foi uma grande razão para isso. Butch e Sony não conseguiram voltar até ontem. Mas o presidente Trump não perde tempo. Imediatamente, após assumir o cargo, o presidente Trump direcionou Elon Musk e a SpaceX para resgatar esses valentes astronautas, ao lado da NASA. O presidente também ligou para a administradora interina da NASA e disse a ela para trazer os astronautas de volta o mais rápido possível. Como a administradora interina Janet Petro disse ontem, seguindo a direção do presidente Trump, a NASA, a OpenAI e a SpaceX trabalharam diligentemente para antecipar o cronograma em um mês. O presidente está ansioso para receber Butch e Sony no Salão Oval quando eles se recuperarem. Esta missão histórica traz um novo significado à promessa do presidente Trump de sempre cuidar do homem e da mulher esquecidos. Sobre outro assunto importante, ontem, o presidente Trump e o presidente Putin conversaram sobre a necessidade de paz e um cessar-fogo na guerra da Ucrânia. Ambos os líderes concordaram que este conflito precisa terminar com uma paz duradoura e também enfatizaram a necessidade de melhorar as relações bilaterais entre os Estados Unidos e a Rússia. O presidente Trump também conversou com o presidente Zelensky esta manhã para alinhar tanto a Rússia quanto a Ucrânia em relação às suas necessidades e pedidos. Como o presidente Trump disse repetidamente, as vidas preciosas e o dinheiro que tanto a Ucrânia quanto a Rússia têm gasto nesta guerra seriam melhor utilizados nas necessidades de seu povo. Esse terrível conflito nunca teria começado com o presidente Trump no comando, mas ele está determinado a acabar com isso de uma vez por todas. O presidente Trump também prometeu máxima transparência e um compromisso de reconstruir a confiança do povo americano em nossa comunidade de inteligência. Parte dessa promessa era liberar completamente registros anteriormente classificados relacionados ao assassinato do ex-presidente John F. Kennedy. E ele fez isso acontecer ontem. Esta liberação histórica consistiu em aproximadamente 80 mil páginas de registros anteriormente classificados que agora estão publicados. Os registros estão disponíveis para acesso online em archives.gov, ou pessoalmente acessíveis ao povo americano nos arquivos nacionais em College Park, Maryland. Os registros que atualmente estão disponíveis apenas para visualização presencial estão sendo digitalizados e serão carregados nos próximos dias. Registros que atualmente estão disponíveis apenas para visualização presencial estão sendo digitalizados e serão carregados nos próximos dias. Por outro lado, dados econômicos positivos continuam a surgir, mostrando o impacto imediato da agenda de crescimento do presidente Trump. Após sofrer uma queda acentuada no último ano da administração Biden, o setor de manufatura voltou com força em fevereiro. A produção industrial disparou em fevereiro, com novos números que são 3 vezes maiores do que as expectativas, atingindo o nível mais alto já registrado. E o foco intenso do presidente Trump na desregulamentação em massa e na liberação da nossa indústria de energia doméstica está levando a uma maior estabilidade nas finanças dos americanos. Como a Newsweek resumiu hoje, os preços do gás estão despencando sob a presidência de Trump. E a administração Trump continua a tornar as comunidades americanas mais seguras por meio da nossa campanha contínua de deportação em massa de criminosos imigrantes ilegais. Ontem, o diretor do FBI, Kash Patel, anunciou que a agência capturou mais um fugitivo da sua lista dos 10 mais procurados, garantindo a extradição de Francisco Javier. Roman Bardals, um importante líder sênior da brutal gangue MS-13. E os valentes homens e mulheres do ICE também prenderam vários imigrantes perigosos em todo o país nos últimos dias. Você os verá nessa tela. O ICE de São Francisco acabou de prender um cidadão da Guatemala condenado por agressão sexual. O ICE de Nova Orleans prendeu um cidadão do Equador condenado por estupro no condado de Suffolk, em Nova York. O ICE de Atlanta prendeu um cidadão do México condenado por agressão por estrangulamento. O ICE de Dallas prendeu um cidadão do México condenado por agressão com uma arma de fogo e estupro com um objeto estrangeiro.
UICE prendeu um cidadão da Guatemala condenado por contato sexual indecente com uma criança no Texas. Esses são monstros, criminosos e imigrantes. Monstros que a administração anterior permitiu inundar nosso país. E toda vez que o presidente Trump e sua equipe deportam um deles, nosso país se torna mais seguro. Finalmente, antes de abrir para perguntas, quero destacar o quão bem-sucedidos foram nossos esforços em completar a administração do presidente Trump. Já houve um número recorde de 281 nomeações confirmadas pelo Senado, com mais 280 em processo. Aqui na Casa Branca, OPM e GSA preenchemos 100% do total de vagas. E este é um número recorde de colocações nos primeiros 58 dias de qualquer administração. E um testemunho do calibre e da quantidade impressionante de pessoas talentosas que querem trabalhar para o presidente Trump para fazer a América grande novamente. Aqui em nosso novo assento de mídia hoje temos Kate Pavlich. Kate é a editora do townhall.com, que é uma subsidiária da Town Hall Media. É um dos principais veículos de notícias e opiniões conservadoras, baseado bem aqui em Washington, D.C., com escritores e jornalistas fazendo reportagem em todo o país. No ano passado, a Town Hall Media teve 60 milhões de usuários únicos e 1,4 bilhão de visualizações de página, com um amplo alcance em várias plataformas de mídia social. Com isso, Kate, por favor, comece. Obrigado, Caroline. Agradeço muito. Obrigado. Então, dado o vai e vem com este juiz federal do ZEUA, juiz de distrito e o uso da lei dos inimigos estrangeiros pela administração, o presidente planeja enviar novos e adicionais voos de membros de gangues venezuelanas, agora designados como terroristas estrangeiros do ZEUA, para El Salvador, ou em outro lugar. Os americanos podem esperar ver esses voos em breve? Os americanos podem absolutamente esperar ver a continuação da campanha de deportação em massa, que tem sido liderada com sucesso por este presidente, pela secretária de Segurança Interna, Kristi Noem, e também pelo nosso secretário de Estado, Marco Rubio. Já que você mencionou os juízes, eu gostaria de apontar que os juízes neste país estão agindo de forma errônea. Temos juízes que estão agindo como ativistas partidários a partir da bancada. Eles estão tentando ditar política do presidente dos Estados Unidos. Eles estão tentando claramente atrasar a agenda dessa administração, e isso é inaceitável. Como o presidente disse na noite passada, continuaremos a cumprir essas ordens judiciais. Continuaremos a lutar essas batalhas nos tribunais. Mas é incrivelmente evidente que há um esforço concertado da extrema esquerda para escolher juízes, para selecionar juízes que estão claramente agindo como ativistas partidários a partir da bancada, em uma tentativa de desviar a agenda deste presidente. Não vamos permitir que isso aconteça. E não só estão usurpando a vontade do presidente e do chefe executivo do nosso país, mas também estão minando a vontade do povo americano. Dezenas de milhões de americanos que elegeram este presidente para implementar as políticas que estão saindo desta Casa Branca. O líder da minoria no Senado, Chuck Schumer, disse ontem que estava unido com os democratas e trabalhando contra os americanos. Quem, entre aspas, sua atitude é eu fiz meu dinheiro todo por conta própria. Como ousa seu governo tirar meu dinheiro de mim? Ou eu construí minha empresa com minhas próprias mãos? Como ousa seu governo me dizer como tratar meus clientes? Qual é a resposta do presidente a isso, considerando sua próxima agenda fiscal e a necessidade de trabalhar com capital? Bem, certamente esperamos que os democratas de repente estejam a favor de mais dinheiro nos bolsos do povo americano. O presidente deixou muito claro que está comprometido com cortes de impostos. Ele está comprometido em aprovar um grande pacote de reconciliação ainda este ano, eliminando impostos sobre gorjetas, impostos sobre horas extras e impostos sobre a seguridade social para nossos idosos trabalhadores. E incentivamos todos em Capitol Hill a apoiar isso quando chegarmos à linha de chegada, especialmente os democratas, que claramente precisam de um impulso do povo americano neste momento. As aprovações deles estão em um nível recorde de baixa. Obrigado por estar conosco, Kate Garrett. Quero dar seguimento à pergunta da Kate. Na verdade, você disse que a campanha de deportação em massa continuaria. Mas ela perguntou sobre os voos especificamente. Esses voos para Salvador continuarão enquanto este caso estiver sendo apelado? Não temos nenhum voo planejado especificamente, mas continuaremos com as deportações em massa. E eu só gostaria de ressaltar que o juiz, neste caso, do nosso solo americano. Isso é um abuso flagrante do tribunal. Este juiz não tem essa autoridade. É a opinião desta Casa Branca e desta administração. E é por isso que estamos lutando contra isso no tribunal. E é muito, muito claro que este é um juiz ativista que está tentando usurpar a autoridade do presidente. Sob a lei dos inimigos estrangeiros, o presidente tem esse poder. E é por isso que esta campanha de deportação continuou.
E este juiz, o juiz Boasberg, é um ativista democrata. Ele foi nomeado por Barack Obama. Sua esposa doou mais de 10 mil hires para os democratas, e ele tem mostrado consistentemente seu desdém por este presidente e suas políticas, e isso é inaceitável. Eu queria abordar a ideia de que essas pessoas são todos terroristas estrangeiros, mas Joe Stoltenberg foi originalmente nomeado por George W. Bush e depois elevado por Barack Obama. Eu só sinto que devo esclarecer isso. Bem, deixe-me dizer algo a esse respeito, Garrett. 67% de todas as injunções neste século foram contra qual presidente? Donald J. Trump. Deixe-me dizer isso novamente. 60% das injunções por ativistas partidários no ramo judicial foram contra o presidente Donald Trump. E 92% dessas foram de juízes nomeados por democratas. Este é um esforço claro e concertado por parte dos esquerdistas que não gostam deste presidente e estão tentando impor ou retardar sua agenda. Então, dado isso, você acha que é um bom uso do tempo do Congresso e do capital político do presidente tentar impugnar e remover um juiz federal, o que exigiria 67 votos, que você provavelmente não conseguirá no Senado? Bem, veja, o presidente deixou claro que acredita que este juiz, neste caso, deve ser impugnado. E ele também deixou claro que tem grande respeito pelo chefe de justiça, John Roberts. E cabe à Suprema Corte controlar esses juízes ativistas. Esses ativistas partidários estão minando o ramo judicial ao fazer isso. Temos ramos de governo coiguais por uma razão e o presidente sente isso muito fortemente. João. Quais opções o presidente tem para... Você sabe, ele diz que vai seguir as ordens judiciais. Ele não desobedeceria uma ordem judicial, mas levantou essas preocupações sobre esses juízes agindo de maneira tão partidária. Que opção ele tem para garantir que sua agenda continue avançando enquanto isso está em andamento? E os juízes? Parecem estar tentando apenas bloquear, atrasar e impedir. Bem, você está certo. Eles estão tentando bloquear, atrasar e impedir. Isso é uma guerra jurídica. O presidente não é estranho a isso. Ele enfrentou isso em sua campanha e esta é uma continuação da guerra jurídica que o presidente Trump enfrentou como candidato e que agora, infelizmente, enfrenta como presidente. Claramente, esses ativistas partidários no ramo judicial não receberam o recado. Em 5 de novembro, quando o povo americano reelegeu esmagadoramente este presidente para continuar com a deportação em massa. Então, o Conselho da Casa Branca e o Departamento de Justiça estão trabalhando nisso. Eles estão recorrendo desses casos. E continuaremos a usar todo o peso do escritório do Conselho da Casa Branca e da equipe de advogados do presidente. Lutar contra isso no tribunal porque sabemos que venceremos, mesmo que tenhamos que ir até a Suprema Corte. Ok, Andy McCarthy disse em uma entrevista com Hugh Hewitt. Ele certamente concorda com o que o presidente está tentando fazer com a lei dos inimigos estrangeiros, mas não tem certeza se a lei está completamente do seu lado. Ele cita algumas decisões anteriores da Suprema Corte lidando com combatentes inimigos em tempos de guerra, dizendo que mesmo eles têm o direito de contestar sua detenção no tribunal. Ele também levantou a preocupação de que, embora a TDA tenha sido designada como uma organização terrorista, esses indivíduos não foram processados por terrorismo. Então, minha pergunta é, o presidente vai pedir ao Congresso, potencialmente, para declarar guerra a esses cartéis pela invasão sobre a qual ele falou, para que ele tenha uma base legal mais forte? Bem, nós absolutamente discordamos da opinião legal do indivíduo que você mencionou. Não teríamos avançado com isso se não acreditássemos no presidente. Isso estava dentro da autoridade executiva do presidente para continuar com esse esforço de deportação em massa, sob a autoridade que lhe foi concedida pela Lei de Inimigos Estrangeiros. E quando você lê a lei, como eu fiz da última vez no pódio, uma incursão predatória, é absolutamente o que aconteceu com o trem de Aragua. Eles foram enviados aqui pelo regime hostil de Maduro, na Venezuela. E o presidente, imediatamente ao assumir o cargo, designou o TDA como uma organização terrorista estrangeira. E sob esta lei, está dentro da autoridade do presidente deportar esses terroristas. E qualquer pessoa que tente defender esses terroristas, que agora foram expulsos do solo americano, deveria falar com as famílias dos indivíduos que esses monstros hediondos mataram e estupraram. Se você conversar com essas famílias, elas estão tão, encorajadas pela decisão do presidente de tomar medidas duras e usar sua autoridade executiva, algo que nenhum outro presidente esteve disposto a fazer. Porque o presidente Trump faz o que diz que vai fazer, e ele está deportando esses terroristas estrangeiros do solo americano para proteger nossa pátria, e ele está dentro de seus direitos para fazer isso. Jennifer. Há um site que está tentando divulgar informações pessoais.
proprietários de Tesla em todo o país e dizendo que só vão retirar as informações pessoais quando as pessoas mostrarem que venderam seus carros. O que a administração vai fazer? Eu não vi esse site, mas certamente achamos isso desprezível. A violência que ocorreu contra a Tesla, a empresa, seus funcionários e também apenas americanos que escolheram dirigir um veículo elétrico. Muitos deles são democratas, a propósito. Os democratas eram grandes apoiadores da Tesla e dos veículos elétricos até que Elon Musk decidiu votar em Donald Trump. Então gostaríamos que os democratas também se manifestassem e condenassem essa violência hedionda que temos visto, e acredito que a procuradora-geral disse que está investigando esses incidentes como atos de terrorismo doméstico. Jennifer? A Casa Branca vai pausar por 1 hora. Ajuda militar ou compartilhamento de inteligência com a Ucrânia, como a Rússia diz que está pressionando. Então eu tenho um acompanhamento sobre aquele caso federal. Claro. Quando se trata da Ucrânia, eu tenho uma declaração para você do Conselheiro de Segurança Nacional e também do Secretário de Estado. Primeiro, gostaria de reiterar o que o presidente disse anteriormente após sua ligação. Com o presidente Zelensky esta manhã, ele disse que acabou de completar uma ligação telefônica muito boa com o presidente Zelensky. Durou aproximadamente 1 hora. Grande parte da discussão foi baseada na ligação feita ontem com o presidente Putin para alinhar tanto a Rússia quanto a Ucrânia em termos de seus pedidos e necessidades. Estamos muito no caminho certo. E eu vou pedir ao secretário de Estado Marco Rubio e Mike Waltz para dar uma descrição precisa dos pontos discutidos. Essa declaração será divulgada em breve. Enquanto eu tenho essa declaração para você aqui, tenha paciência comigo, enquanto eu a leio. Hoje, o presidente Trump e o presidente da Ucrânia, Volodymyr Zelensky, tiveram uma conversa telefônica fantástica. O presidente Zelensky agradeceu ao presidente Trump por um início produtivo para o trabalho das equipes ucraniana e americana em Jeddah no dia 11 de março. A reunião dos altos funcionários de ambas as nações ajudou significativamente a avançar em direção ao fim da guerra. O presidente Zelensky agradeceu ao presidente Trump pelo apoio dos Estados Unidos, especialmente os mísseis Javelin que o presidente Trump foi o primeiro a fornecer e seus esforços em direção à paz. Os líderes concordaram que a Ucrânia e a América continuarão trabalhando juntas para trazer um verdadeiro fim à guerra, e que uma paz duradoura sob a liderança do presidente Trump pode ser alcançada. O presidente Trump informou completamente o presidente Zelensky sobre sua conversa com Putin e as questões principais discutidas. Eles revisaram a situação em Kursk e concordaram em compartilhar informações de perto entre suas equipes de defesa à medida que a situação no campo de batalha evoluía. O presidente Zelensky pediu sistemas adicionais de defesa aérea para proteger seus civis, particularmente sistemas de mísseis Patriot, e o presidente Trump concordou em trabalhar com ele para encontrar o que estava disponível, especialmente na Europa. Os dois líderes também concordaram em um cessar-fogo parcial contra a energia. Equipes técnicas se reunirão na Arábia Saudita nos próximos dias para discutir a ampliação do cessar-fogo para o Mar Negro, a caminho de um cessar-fogo total. Eles concordaram que isso poderia ser o primeiro passo em direção ao fim completo da guerra e à garantia de segurança. O presidente Zelensky estava grato pela liderança do presidente nesse esforço e reiterou sua disposição de adotar um cessar-fogo total. O presidente Trump também discutiu o fornecimento elétrico da Ucrânia e as usinas nucleares. Ele disse que os Estados Unidos poderiam ser muito úteis na operação dessas usinas com sua expertise em eletricidade e serviços públicos. A propriedade americana dessas usinas seria a melhor proteção para essa infraestrutura e apoio à infraestrutura energética ucraniana. O presidente Zelensky também agradeceu ao presidente Trump por continuar a pressionar por preocupações humanitárias, incluindo a troca de prisioneiros de guerra. Ele observou que acabaram de realizar uma troca bem-sucedida e agradeceu ao presidente por sua liderança nisso. O presidente Trump também perguntou ao presidente Zelensky sobre as crianças que desapareceram da Ucrânia durante a guerra, incluindo aquelas que foram sequestradas. E o presidente Trump prometeu trabalhar de perto com ambas as partes para ajudar a garantir que essas crianças fossem devolvidas para casa. Eles concordaram que todas as partes devem continuar o esforço para fazer um cessar-fogo funcionar. Os presidentes destacaram o trabalho positivo de seus conselheiros e representantes, especialmente o secretário Rubio, o conselheiro de Segurança Nacional Mike Waltz, o enviado especial Kellogg, entre outros. Os presidentes instruíram suas equipes a avançar com as questões técnicas relacionadas à implementação e ampliação do cessar-fogo parcial. Os presidentes instruíram seus assessores e representantes a realizar esse trabalho o mais rápido possível. Os presidentes enfatizaram que, em reuniões futuras, as equipes podem concordar sobre todos os aspectos necessários para avançar em direção à paz e segurança duradouras. Essa é uma declaração longa que acabaram de me passar, então obrigado por terem paciência. Nosso escritório, claro, fornecerá isso depois.
E como você sabe, como acabei de mencionar na declaração, a equipe de negociadores e especialistas em segurança nacional do presidente irá para a Arábia Saudita novamente no final desta semana para continuar trabalhando e ajustando os detalhes. Mas eu gostaria de enfatizar que nunca estivemos tão perto da paz. E é apenas por causa do presidente Trump que estamos aqui. Eu acho que há alguns anos, como todos vocês relataram sobre a guerra, era incompreensível ter um cessar-fogo parcial neste conflito. E hoje, isso é verdade por causa da liderança deste presidente. Maria. Concordaram em compartilhar de forma próxima informações entre suas equipes de defesa. Isso significa que todo o compartilhamento de informações continuará? Então, a Casa Branca está rejeitando o que for necessário. O compartilhamento de informações em termos de defesa para a Ucrânia continuará a ser feito. Eu sei que na última reunião você citou preocupações de privacidade e talvez não possa revelar as identidades. Quais são os direitos de privacidade dos imigrantes deportados que a administração considera perigosos o suficiente para serem enviados a El Salvador e ficarem em uma prisão? Novamente, como eu acabei de dizer, não vamos revelar os detalhes operacionais de uma operação de contra-terrorismo por razões bastante óbvias. Estamos tentando combater o terrorismo aqui nos Estados Unidos da América. João? Eu poderia perguntar algo mais sobre a ligação de ontem. Houve algumas leituras diferentes do Kremlin e do ZEUA. Sobre alguns pontos diferentes, um foi energia e infraestrutura. O ZEUA, a declaração disse energia e infraestrutura. O Kremlin disse infraestrutura de energia. Qual é a sua compreensão sobre qual era a substância real desse desacordo? Mais uma pergunta disso. Eu o encaminharia para a leitura que foi fornecida pela Casa Branca. Essa é a nossa compreensão e essa é a verdade. É uma pergunta sobre o juiz também. Como um presidente define um mau juiz? Apenas alguém que discorda dele. E é um precedente perigoso, neste caso, porque esta é uma decisão temporária do juiz Bloomberg, que ele pode acabar decidindo a seu favor. Ele está estabelecendo um padrão aqui para pedir o impeachment de um juiz que pode acabar decidindo a seu favor. Não. Não tem nada a ver com discordar do presidente sobre políticas. É discordar da Constituição e da lei. E está tentando usurpar a autoridade do poder executivo deste país. É ter uma justificativa sem fundamento para essas liminares. E é um esforço claro desses juízes para atrasar a agenda deste presidente. E se você apenas olhar para as liminares que este presidente enfrentou, deportando terroristas estrangeiros de nossa terra natal, a contratação e demissão de funcionários do Poder Executivo, que quando o presidente é o executivo do Poder Executivo. Você também vê uma liminar de um juiz ativista partidário quando se trata do secretário de Defesa, tentando determinar a prontidão de nossas tropas e as qualificações de nossas tropas nas nossas forças armadas. Um único juiz de tribunal distrital realmente tem mais autoridade sobre o comandante em chefe e o secretário de defesa para determinar quem deve servir nas nossas forças armadas dos Estados Unidos? Absolutamente não. Qualquer um que tenha feito uma aula básica de civismo pode entender isso. E é uma guerra jurídica ridícula que estamos testemunhando. O presidente disse: respeita o chefe de justiça aqui. Ele o respeita especificamente neste caso e nesta opinião? O que o respeita no geral? E ele falou com algum outro juiz da Suprema Corte? O presidente respeita o chefe de justiça Roberts de maneira geral. Ele acabou de me dizer isso no Salão Oval. Mas também está bem claro que a Suprema Corte precisa conter esses juízes que estão agindo como ativistas partidários e eles estão minando o poder judiciário. E é uma derrogação de dever da parte deles. Diana, pode ir. Tem um pouco de aço mineral, sim. Isso está de volta à mesa e o que os ucranianos precisam fazer para que isso volte à mesa. E então, sobre a ligação com a Rússia também. Novamente, eu acabei de fornecer um relato muito extenso da ligação que foi fornecido pelo secretário de Estado e pelo Conselheiro de Segurança Nacional. E agora nós avançamos além do acordo de minerais econômicos. Estamos em um lugar de paz. Estamos em um cessar-fogo e estamos caminhando para um cessar-fogo total e uma paz duradoura. E é uma ótima notícia para o público americano. O relato do Kremlin mencionou que Trump e Putin falaram sobre potenciais jogos entre os Inaila e a Rússia. Jogos de hóquei. E o relato do Kremlin também disse que a Rússia queria que usasse EUA para parar a inteligência dos EUA, e EUA, financiamento para a Ucrânia. O presidente disse que essa conversa não aconteceu. Só estou me perguntando se você pode nos dar mais clareza sobre isso. E também, novamente, se a energia infraestrutura ou se é energia e infraestrutura, porque eu acho que há uma grande diferença entre isso.
Novamente, quanto aos relatos da ligação, eu deixaria você se referir ao nosso. E quando se trata do tema do hóquei, isso realmente surgiu. No entanto, estamos mais interessados em garantir um acordo de paz do que em agendar jogos de hóquei neste momento. Oi, Cê? Mas, ei, como é a deportação? Então, foi o próprio presidente quem ordenou que os aviões ficassem no ar, depois que o juiz ordenou que eles voltassem? O presidente assinou o alienígena, invocou a lei dos inimigos estrangeiros com uma proclamação que então direcionou o Departamento de Segurança Interna e o Departamento de Estado a avançar com o plano de ação. E como eu disse ontem, todos os aviões que estavam sujeitos à ordem escrita do juiz decolaram antes que a ordem fosse apresentada no tribunal. Fui solicitado a responder a essa pergunta várias vezes ontem. Kate, pode ir em frente. O presidente ainda está considerando pressionar a Rússia com sanções ou tarifas para tentar conseguir um cessar-fogo total. E há algum tipo de prazo ou cronograma que a Casa Branca tem em mente para quando essa pressão pode aumentar? Novamente, o presidente teve uma ligação de quase 2 horas com o presidente Putin ontem. Nós fornecemos um relato daquela ligação e temos a equipe de negociação dele indo para o Oriente Médio esta semana para continuar essas discussões sobre sanções e quaisquer outros detalhes. Não vou dar um relato sobre isso a partir deste púlpito. No TikTok, a Oracle é a principal concorrente para um acordo e é com o ZEWA, de volta, um acordo que mantém o algoritmo do TikTok e a tecnologia subjacente ainda nas mãos chinesas. Como o presidente Trump faz tão bem, não nos antecipamos quando estamos no meio da arte do negócio. Então, quando o presidente e sua equipe estiverem prontos para anunciar um acordo sobre o TikTok, que é uma alta prioridade para o presidente, nós faremos isso saber. Eu vi essa reportagem, mas não vou comentar sobre isso ainda. Claro, pode ir em frente. Segurança. Levitt, alguns apoiadores proeminentes de Trump têm argumentado que Derek Chauvin merece um perdão. Eles argumentam que ele não teve um julgamento justo. Joe Biden e outros democratas, na verdade, insinuaram que ele era culpado enquanto o julgamento estava acontecendo. Os manifestantes do BLM tinham esses jurados sob uma imensa ameaça em Prescott. A mídia mainstream, francamente, muitos veículos de notícias aqui hoje são cúmplices nisso. Eles escolheram ignorar o relatório da autópsia. Eles escolheram ignorar. As imagens da câmera corporal difamam crianças negras como um policial racista. A administração crê que crianças negras tiveram julgamento justo e considerarão se separar de um covarde. O presidente foi questionado e respondeu a essa pergunta. Ele disse, não é algo que ele está considerando neste momento. Felipe, Obrigado. 2 perguntas. Primeiro, apenas um acompanhamento sobre os relatos dessas ligações, quando chegarem. Então, as discrepâncias entre o ZEWA e a leitura russa daquela ligação entre o presidente Trump e Putin é a avaliação do presidente que algo está se perdendo na tradução, ou ele acredita que os russos estão jogando jogos aqui? Não, o presidente acredita em sua equipe divulgou a leitura e ele também divulgou sua própria no Trump Social. Temos sido transparentes sobre as ligações do presidente com líderes estrangeiros. Eu o encaminharia para a leitura. Obrigado. Carolina, a Casa Branca disse ontem que os preços do gás em todo o ZEU caíram pela 4ª semana consecutiva. 34 estados agora vendem o gás, abaixo de $3 por galão. Esse cessar-fogo limitado com a Ucrânia em relação ao petróleo, refinarias, energia, isso vai afetar os preços do gás aqui nos SRCO? Bem, certamente é a esperança do presidente que os preços do gás continuem a cair e ele está trabalhando todos os dias para garantir que isso aconteça. Como você acabou de mencionar, houve dados muito encorajadores. A inflação está diminuindo e os preços do gás estão caindo. O presidente estabeleceu um Conselho Nacional de Dominância Energética, e esse é, em última análise, o objetivo do presidente. E essa administração está trabalhando duro todos os dias para aumentar nossa produção de energia bem aqui nos Estados Unidos da América, para ter um boom energético. Como tivemos no nosso primeiro mandato, que não só levará a preços de combustíveis mais baixos aqui em casa, mas também diminuirá, a taxa de inflação que foi criada pela administração anterior. Sobre a Tesla, Caroline, Tim Walz, o governador Walz, disse na noite passada que ele verifica frequentemente as ações da Tesla e faz isso para, abre aspas, me dar um pequeno impulso durante o dia, fecha aspas. Como os americanos devem ver políticos que se orgulham da queda de uma montadora americana? Eu acho isso bastante triste, mas eu acho que o governador Walz, infelizmente, está vivendo uma existência triste após sua derrota devastadora em 5 de novembro. Reagan, pode ir em frente. Em todo o país, carros da Tesla estão sendo incendiados, concessionárias estão sendo atacadas a tiros, coquetéis Molotov estão sendo usados. Houve um site publicado ontem que compartilhou os endereços de proprietários privados da Tesla e, segundo relatos, tinha as informações do Kash Patel. A Gibondi chamou isso de atos de terrorismo doméstico.
A Casa Branca tem alguma indicação de que isso é algum tipo de movimento coordenado que está sendo financiado por algum grupo externo? E você sabe se a investigação do DOJ está sendo investigada como incidentes de terrorismo organizado? Acredito que a Procuradora-Geral deixou seus comentários claros sobre isso. Ela está investigando esses eventos como atos de terrorismo doméstico e nós os condenamos. Totalmente. E como eu disse anteriormente à pergunta da Jack, achamos desprezível o que está acontecendo não apenas com esta empresa americana, mas também com seus funcionários inocentes. E novamente nós condenamos de todo o coração isso, inocentes americanos que dirigem esses veículos. Eu fiz 24 mil trabalhadores e pessoas. Claro, qual é a sua mensagem para esses trabalhadores? E você pode garantir que eles não serão demitidos novamente. A administração direciona agências. Bem, a administração está cumprindo a ordem do tribunal novamente. Como eu falei repetidamente, achamos desprezível que tenhamos juízes agindo como ativistas judiciais. Há ativistas partidários tentando ditar quem o presidente dos Estados Unidos, o executivo do poder executivo, pode contratar e demitir. Nunca vimos nada igual a isso. Estamos lutando isso no tribunal e continuaremos a lutar até a Suprema Corte, se necessário. E quanto aos funcionários federais, tem sido a posição de bom senso deste presidente e da administração que os burocratas aqui em Washington, D.C. precisam aparecer no escritório, assim como o resto da América. Americanos da classe média, desde médicos a proprietários de negócios, até professores. Para a aplicação da lei, os oficiais têm que aparecer em seus escritórios todos os dias. E o presidente deixou claro que as pessoas nesta cidade têm que fazer o mesmo. E também continuamos comprometidos em reduzir a escala de nossa força de trabalho e em diminuir o tamanho de nossa burocracia federal aqui em Washington, D.C. para economizar o dinheiro dos contribuintes. Annie, pode ir. Annie Lowry, o presidente, na declaração que você leu, você menciona o interesse do presidente em ajudar a devolver as crianças ucranianas aos seus pais e para suas famílias. Há uma organização que fornece informações e dados sobre aquelas crianças cuja ajuda foi cortada. É um programa da Universidade de Yale que usou ajuda estrangeira. E estou curioso se, como parte desse novo pensamento sobre a Ucrânia, essa ajuda pode ser descongelada. Não tenho atualizações sobre isso ou sobre esse programa específico no momento. Karen. Sobre a sua resposta à pergunta sobre o acordo de minerais, você disse que a Casa Branca foi além do acordo de minerais. O que isso significa? Isso não está mais em discussão? Não, isso significa. O acordo de minerais foi aquele primeiro conjunto de diretrizes que todos vocês viram naquela reunião muito pública com o presidente Zelensky e o presidente Trump no Salão Oval. Agora estamos focados em um acordo de paz de longo prazo, como você sabe, sobre aquele acordo ou aquela reunião entre o presidente Zelensky e o presidente Trump. O presidente ucraniano na época não estava falando sobre um acordo de paz maior. Agora estamos naquele ponto em que estamos falando sobre isso. Então nós fomos além apenas do framework do acordo de minerais econômicos e estamos buscando um cessar-fogo duradouro. Neste momento estamos em um cessar-fogo parcial. Mas, novamente, o presidente está enviando sua equipe altamente qualificada, inteligente e experiente para a Arábia Saudita ainda esta semana para continuar lutando pela paz neste conflito. E eu só gostaria de reiterar mais uma vez, nunca estivemos tão perto da paz quanto estamos hoje. Muito obrigado, pessoal. Até mais.